Bom dia. Bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria receber todos vocês para mais um instigante encontro entre educadores e famílias com um objetivo comum: a educação dos nossos filhos, dos nossos alunos. Lembro-me que no Encontro de Famílias de 2024, tivemos duas grandes questões que devem se repetir este ano: a dificuldade de fazer escolhas entre palestras tão interessantes e a dificuldade de encerrar o encontro. A Débora passou em cada uma das salas, lembrando delicadamente o horário de encerramento. Na última segunda-feira, tivemos a despedida do nosso querido Papa Francisco. A notícia trouxe a todos nós um sentimento ambíguo, de tristeza pela sua partida, mas também de admiração pela sua trajetória e pelas transformações que ele conseguiu provocar. No dia seguinte, retornamos do feriado com a bandeira brasileira hasteada a meio mastro, em sinal de luto. Aproveitamos esse momento para refletir com os alunos de todo o colégio, cada curso de uma forma, respeitando a idade e a maturidade dos estudantes, sobre a importância do Papa Francisco. Quando os alunos eram questionados por que estávamos parando as aulas para esse momento de reflexão, a resposta mais simples era: porque o Santa Cruz é uma escola católica. Mas uma segunda resposta, também verdadeira e mais profunda, apareceu entre os jovens. Porque o Papa Francisco, nesses 12 anos de liderança, buscou transformar a Igreja para que ela se tornasse mais inclusiva. Porque os ideais do Papa, de acolhimento a todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, independentemente de sua religião, repudiando qualquer tipo de preconceito, trabalhando sempre pela paz, buscando trazer justiça social para um mundo menos desigual, estão diretamente relacionados aos valores que buscamos na educação de Santa Cruz. A escolha dos temas do nosso encontro de famílias, a começar pela nossa convidada especial, Juana Yanomami, expressa claramente a preocupação dos desafios dos nossos educadores no século XXI. Estou certo que o Papa Francisco está orgulhoso do nosso trabalho. Quero fazer um agradecimento especial aos organizadores desse evento: Débora Vaz, nossa diretora pedagógica, e uma equipe potente formada por Carol Gil, Ana Guedes, Sandra Medrano, Bia Rufino, Sandra Santos e toda a equipe de orientação educacional do Santa. Desejo um ótimo encontro para nós. Bom dia, é uma alegria e uma responsabilidade imensa abrir o encontro de hoje. Mas eu acho que um jeito importante de começar é dizendo que a boa companhia representa quase que meio caminho andado. E hoje é um dia de celebrar a boa companhia, com vocês aqui, mas também começando pela Ilana. Eu preciso dar um passo atrás e dizer que a gente tem uma equipe de orientadores muito potente, muito querida, muito engajada. E dessa equipe, a gente, há 3 anos, tira um grupo menor para representar ali cada colega da orientação e poder montar o encontro do ano. Nesse ano, nós tivemos Vanessa, da Educação Infantil, Fernanda Cavalante, do Fundamental 1, Sueli, do Fundamental 2, Clarice, do Ensino Médio, e Ana, do Núcleo de Práticas Inclusivas, e a equipe que o Fábio já citou. E quando a gente começou a pensar em como abrir o encontro, como montar um encontro, sempre tem quem pegue fogo nessa equipe. E começou. A Ilana, eu falei, nada como a boa companhia, tem apresentado para a gente a Juana e a Ana. E é assim que a gente começa esse encontro, lembrando o quanto rede é importante, o quanto comunidade é importante, o quanto boa companhia é importante. Mas nós iniciamos esse ano com muitos desafios. E eu fiquei pensando que muitos de vocês aqui estão pensando se a gente vai falar dos desafios que a gente enfrentou no começo desse ano. É claro que vamos. Em cada roda, em cada tema,
tem ali um laço com os desafios que a sociedade tem enfrentado, que a escola tem enfrentado, que as famílias têm enfrentado como temas presentes. E aí, como eu sei que esses temas chamam a gente para uma certa angústia, eu fiquei pensando que eu gostaria de começar o encontro com uma boa notícia. Nós fizemos uma pesquisa, o Núcleo de Educação Digital faz essa pesquisa todos os anos, com alunos do Ensino Fundamental 1, entre fevereiro e abril de 2025. E aí, a gente tem alguns dados para comparar, que são dados de esperança. Toda vez que eu falo em pesquisa, eu fico com medo do Fábio achar um defeito. Você me avisa depois. Que não conta. E olhem só que boa notícia que a gente tem para dizer para a comunidade do Colégio Santa Cruz. Em 2024, 42,1% dos alunos do 4º ano tinham celular próprio. Em 2025, 21,4%. É o primeiro ano de queda na nossa pesquisa. Isso não é uma boa notícia? Mas vejam bem, no 5º ano, 53% tinham celular próprio ano passado. Esse ano, 42%. Ou seja, eu nem sei quanto representa, mas só uma família ali cedeu. E comprou esse ano para o 5º ano. Nós estamos aprendendo. Nós estamos olhando que o diálogo, o discurso e a força movimentam atitudes, movimentam tomada de decisão que podem ser decisões diferentes ano a ano. Se a gente avançar, aqui tem um problema, porque a gente não sabe se os filhos de vocês começaram a declarar menos para salvar a de vocês. Mas apareceu uma diminuição também do número de horas por dia. Eu sei que é uma notícia boa, mas que assusta. Porque nós estamos falando de crianças de 9 anos, 10 anos, que ficam 2 horas e 20 minutos por dia no celular em 2024. Mas, olha, a gente teve uma redução ali em 2025, pelo menos na percepção. E isso também se observou de forma maior no 5º ano, que é o ano que a gente mais se preocupa, porque é onde tem um aumento maior, a fronteira com o Fundi 2, as questões começam a ficar muito mais complexas. Então, no 3º ano, a gente tem muito pouco, no 2º ano, quase nenhum. A gente entende que algumas famílias, em função da sua configuração, escolheram assim. Nós estamos tomando muito cuidado para não... Levanta a mão quem deu, não façam isso. Ou, por que você deu? Acho que não é assim, boa porta para começar uma conversa como essa, mas temos boas notícias. No 3º, no 4º, no 5º ano. No 3º, apenas 1 em cada 5 possui celular próprio. O maior número de respostas foi de alunos que utilizam os dispositivos dos pais ou das famílias, porque a gente acha que, assim, a gente pode ter uma regulação um pouco maior. No 4º ano, o cenário é similar, com um leve aumento. Mesmo assim, a gente ainda viu que ele é baixo. No 5º ano, quase a metade dos alunos já possui celular próprio, o que representa uma mudança significativa ali naquela série para a gente pensar. Eu achei que essa era uma boa notícia para falar um pouco sobre a força da comunidade, a força do tema, e que a gente ainda pode discutir melhor as formas de regulação, as formas de discussão e de conversa sobre, porque é uma defesa grande do nosso projeto, que a gente possa conversar com os filhos sobre os usos e não partir de uma interdição que não seja atravessada pelo diálogo e de um uso que não seja atravessado também pela reflexão. E aí, a gente fica pensando em alguns termos e conceitos que dariam um encontro sobre, né? Mas o nome é mesmo recursos de monitoramento parental. A gente considera que aqui não seja a melhor hora
para discutir o conceito, mas a gente, o Núcleo de Educação Digital preparou um guia para as famílias, para olhar alguns recursos, algumas atitudes, algumas estratégias mesmo potentes para a gente poder acompanhar, ajudar, proteger, sobretudo na época onde os filhos ainda estão ali, precisando da gente para construir uma boa cultura, uma boa relação com estes dispositivos que têm demonstrado um desafio tão grande para a nossa geração de educadores, pais e mães e sociedade. Então, eu queria dar essa boa notícia, agradecer às famílias que têm trabalhado e militado nessa causa tão importante, as rodas, a potência de quem tem produzido uma mudança tão significativa assim. Bom, como o Fábio disse, a gente tem celebrado nesses dias de luto a alegria de poder ter boas referências nessa liderança católica. E aí eu encontrei esse texto, a comunicação falou, Débora, é grande demais, mas eu achei que tinha todo sentido. O Laudato Si, a gente usou muito no grupo de cuidado socioambiental aqui da escola, que tem começado a olhar e pensar como é que a gente vai mostrar nesse micro espaço que a gente vive, esses gestos que a gente deseja para o espaço mais amplo. Como é que as nossas atitudes cotidianas vão poder servir de referência desde o convívio da gente aqui dentro. Então, eu queria fazer um pedido. Todo ano, nesse momento, eu faço um pedido. Eu vou lembrar o pedido que eu tenho feito nos 2 últimos anos. A gente gosta tanto de ser conhecidos, quem é de uma tradição mais antiga na escola, quem está chegando. A gente sabe que temos muitas lutas, mas nós sempre temos algum motivo pelo qual a gente se orgulha daqui. Pensem em um. O Chico estudou aqui. Esse é o da minha... A gente olha e fala, esse é um motivão, né? Uma brincadeira, mas nós temos vários. Um deles, eu espero, o Fábio, a direção, coordenação, orientação, educadores da escola toda, que seja que a gente crie uma maior coerência, pensando nas formas que a gente conversa nos grupos de WhatsApp sobre a escola. Que tipo de comunidade a gente é ali? Como é que a gente acha ainda que é possível fazer um grande debate ético, digno e respeitoso, sem que o olho no olho atravesse as relações da gente? Então, esse é o pedido dos 2 últimos anos. Saiam quando vocês perceberem que não é possível fazer uma discussão produtiva, profunda, sobre a sociedade, a escola, as pessoas, sem que a gente faça o que a gente está fazendo aqui hoje, juntos. O segundo pedido que eu quero colocar esse ano é que a gente pense como é que a gente está usando nós, celulares, aqui dentro da escola, os adultos. Porque nós estamos usando de forma muito pouco refletida. E também foi assim com a gente, com os educadores que atendiam celular na hora do almoço e que viam os alunos do ensino médio olhando para a gente e dizendo, proibido só a gente, né? E aí a gente começou a tomar cuidado com estes gestos. E também como a gente cuida do café que a gente toma, da xícara que a gente deixa em algum lugar, do lixo que a gente joga sem prestar atenção, da nossa casa comum. E o Papa Francisco trouxe aqui no Laudato Si algo que fala sobre isso para a gente. Sobre a deterioração da qualidade de vida humana e a degradação social na nossa sociedade. A isto vem juntar-se as dinâmicas das mídias de massa e do mundo digital, que, quando se tornam onipresentes, não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar em profundidade, amar com generosidade.
Neste contexto, os grandes sábios do passado correriam o risco de ver sufocada a sua sabedoria no meio do ruído dispersivo da informação. Isso exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam num novo desenvolvimento cultural da humanidade e não numa deterioração da sua riqueza mais profunda. A verdadeira sabedoria, fruto da reflexão, do diálogo e do encontro generoso entre as pessoas, não se adquire com uma mera acumulação de dados, que, numa espécie de poluição mental, acabam por saturar e confundir. Ao mesmo tempo, tendem a substituir as relações reais com os outros, com todos os desafios que implicam por um tipo de comunidade mediada pela internet. Isso permite selecionar ou eliminar o nosso arbítrio às relações e, deste modo, frequentemente gera-se um novo tipo de emoções artificiais que tem a ver mais com dispositivos e monitores do que com as pessoas e natureza. Os meios atuais permitem-nos comunicar e partilhar conhecimentos e afetos, mas, às vezes, também nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade de sua experiência pessoal. Por isso, não deveria surpreender-nos o fato de, a par da oferta sufocante destes produtos, ir crescendo uma profunda e melancólica insatisfação nas relações interpessoais ou um nocivo isolamento. Que privilégio que foi o nosso de termos um Papa assim, né? Que privilégio. Então, eu convido a comunidade a imprimir e colocar na geladeira ou na tela do computador, para ver se a gente lembra, no cotidiano e na rotina, do convite que a gente vem recebendo para relações assim como as que a gente vai poder ter hoje, no próximo momento da programação do Encontro de Famílias. Como funciona para quem está chegando a primeira vez? Eu já apresento aqui o modelo da nossa aula, palestra, conversa de abertura, mas nós temos, depois desta palestra, rodas de conversa, que são rodas que pressupõe uma fala inicial bem breve dos nossos mediadores, que são geniais, olhem isso, são mediadores maravilhosos, de um respeito com as pessoas, com o diálogo, com a reflexão, que cuidam de tudo isso que a gente falou até aqui, como prática política mesmo, de que é no diálogo e na reflexão que nós vamos construir outras formas de poder viver juntos. E aí a gente tem, nesse momento, um desafio, que é começar às 11h30, e terminar 12h30, o que é quase impossível, considerando alguns colegas que a gente convida e tem aqui. Mas eu sei que vocês têm compromisso e, por causa disso, esse ano a gente também resolveu repetir algumas rodas, porque vocês falavam muito o que o Fábio citou. Eu queria ver essa, eu queria ver aquela, eu queria conversar, mas não é um dia para excesso, é um dia para profundidade. Aí a gente pensou, vamos fazer o ano que vem de novo para ir rodando essa experiência entre nós. Então, nós vamos ter as rodas. Mas, antes das rodas, nós vamos viver um privilégio que tem tomado a nossa semana aqui no Santa, que é a presença da Iruana e das amigas da Iruana. É assim que eu tenho apresentado. Nós recebemos a Iruana na quarta, na educação infantil, para falar sobre infância. E foi um momento tão bonito ali, e reforçou o sentido da escolha da vinda da Iruana aqui, quando a gente pensou. Quando a gente diz aquele provérbio africano, todo mundo fica muito animado, e eu entendi por quê. Ontem à noite, que eu tive que cuidar dos meus sobrinhos netos, para o meu sobrinho ir ao show do Gil. Nós somos a geração da rede de apoio. Então, quando o provérbio africano de que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança é ouvido,
todo mundo fala, isso é mesmo, aldeia, eu preciso de muita gente, muita gente. O problema é que, para muitos de nós, a gente pensa que precisa de muita gente para educar o meu príncipe. E aí a Iruana convida a gente para pensar que, entre os Yanomami, a gente educa também para a aldeia. O filho e a filha é um projeto coletivo. A gente tem a aldeia para educar e devolve para a aldeia a responsabilidade de formar para o coletivo. E é para isso que a gente convida aqui, hoje, a Iruana. Vocês receberam a mini bio dessa mulher, Yanomami, pesquisadora, mãe, avó, e querida, sincera, muito direta no seu olhar sobre a gente. Nós vamos ouvir com bastante espírito humilde, para ver um pouco o que ela está achando do nosso jeito de viver a cidade e como é que eles vivem lá. Ilana, a gente convida para mediar a conversa. A Iruana e a Ana estão hospedadas na casa da Ilana, cozinharam juntas. Eu falei que o português da Iruana parece ter avançado muito, porque ela fez intercâmbio essa semana na casa da Iruana. E a Ana, que eu vou citar o que ela é de mais importante: 2 coisas, mulher, 3, mãe, pedagoga. Mas depois ela fez antropologia. E a Ana vai fazer intérprete, vai ser intérprete da Iruana, mas eu quero lembrar que é um jeito de interpretar que também passa por uma interpretação de mundo. Então, não é simples, vocês vão perceber, mas é muito bonito. A Ana viveu 17 anos, trabalhou 17 anos juntos aos Yanomamis, ainda trabalham, e elas vão contar um pouco desses laços, por isso eu não quero fazer uma apresentação muito formal das 3. Queria agradecer demais a presença de todos, pedir que vocês continuem atuando para que a gente tenha cada vez mais notícias para dar em momentos como esse sobre os nossos deslocamentos. Muito obrigada. Alô? Bom dia a todos, as todas. Meu nome é Iruana Yaira Yanomami, uma liderança representante da minha comunidade. Eu moro na Amazônia, é minha região de Mini. Eu fico muito feliz, como é o nome dela, né? Tépula me convidar, eu venho aqui, né, para representar. Eu queria deixar a informação vocês, mas eu pouco falo português, né? Eu falo a própria fala Yanomami, língua materna, né? Minha comunidade nem fala português. Eu nós fala a uma mulher, né? Homem fala pouco português, na escola lá, né? Só isso. Bom, e para Yanomami Ranhahuai, né? Yanomami Ranhahuai, Ranhahuai Moyama, Yahuai, né? Veio de mim Yahuapema, né? 1984, tecuda na Noar Quebrarema. Na Noar Quebrarema, Uriha War Quebrarema, Wariaru Brarema, Waka War Pomomama, War Patamarema.
hei yamak puria, né? Aí, Bom, vou começar então com a interpretação do que a Ruana disse. Agora eu vou falar em minha língua, pois falando a minha língua eu falo com mais sabedoria. Essa casa que vocês veem na foto é o Demini, a casa onde eu nasci e moro. Foi nessa floresta que minha mãe me fez nascer. Foi aqui, na floresta, que eu nasci, e ela me criou na beira da fogueira. Foi na hora que problema já patarayoma já waria tema, né? Já pa ipataya bkua 3, 4 bkua makure aya hu, né? A rama hu yaro 3 pessoas kua kamilia. Foi porque a cidade jamia porque anemi uri jamia porque problema. Já pa que ana waka ya pomoman ya patamama maki foi ya mak puria shoa waka matara ya mak shoa ya mak huetia, né? A het ya mak waka bah ya mak mionha waka bah ya mak mion ya mak toti mion, né? Ya mak wahadira yui waka ya mak shiro peixe manhã no manhã makan. Aqui onde eu cresci, foi também no lugar onde depois me casei e tive meus filhos. Eu tenho 3 filhas e tenho também um filho que não estava nessa foto porque ele tinha saído para caçar. Elas não nasceram na cidade, nasceram mesmo na floresta. E eu as criei na beira da fogueira, assim como a minha mãe me criou. Nós continuamos dormindo na beira da fogueira, porque para nós é bom ter o calor da fogueira para dormir bem à noite. Foi yanoa, né? Yano patarra, yamak puria. Yano mais se poberra, yamak purio time. Hei ai se borra minha no bcua. Porque yano na yamakura. Yano yamak oa mahera manhano. Ai taka yak ai miano. Ai se borra mais se poberia, né? Ai yamak ria mais se poberia. Ai tua doaui poberia. Pata si borra yamak purio time. Hei na kure ya minha no peshiman. Yamak purio i. Yana buai si boda yamak purio da yamak shuhurumu tebetutu. Yana berka breuda yana berka wakara. Na kue yana pata bah yamak shon purio pito ti yana maya maka. Nós moramos nessa casa coletiva. Não sabemos viver em casas pequenas, mas nos últimos anos aumentou muito a comunidade e assim alguns jovens começaram a fazer suas casas do lado de fora, depois que eles se casam. Mas nós não gostamos de ficar em casas pequenas e escuras. Essa casa coletiva é grande, clara e tem outras pessoas. É assim que gostamos de morar. Bom dia a todas e todos. Vou fazer um pequeno parêntese aqui para fazer um contexto um pouco dos Yanomami para vocês. Aquela casa coletiva, que é onde a Ruana mora, é também a casa onde mora Davi Copenaua Yanomami, uma liderança que eu imagino que alguns conheçam. E hoje vivem mais ou menos 150 pessoas. Os Yanomami vivem entre Roraima e Amazonas, no Brasil, e também vivem na Venezuela, na fronteira ali. No Brasil, são cerca de 30 mil pessoas que vivem em 370 comunidades, aproximadamente, em um território de 9.644.000 hectares, que é do tamanho de Portugal.
E eu acho que uma coisa que pouca gente sabe, que também tem uma diversidade interna enorme entre os Yanomami. Eles falam 6 línguas diferentes, e são línguas que são diferentes entre si, como as línguas de raiz latina. Então, tem a mesma dificuldade. Muitos grupos não se entendem entre si. E nem todos os Yanomami vivem em casas coletivas, como a da Erruana. Você tem também comunidades onde vivem em casas, em conjuntos de casas menores. Então, a gente está falando, assim, para situar, que não é dos Yanomami geral, mas estamos falando da situação da comunidade da Erruana, do Demini, que fica ali na fronteira entre Amazonas e Roraima. E a cidade, e para ter acesso à aldeia dela, inclusive porque é tão desafiador também que Erruana esteja aqui hoje com a gente, é um trajeto muito difícil, porque é preciso que ela pegue um avião, uma carona em um avião da equipe de saúde, que sai de uma pista de pouso de grama pequena que tem no meio da floresta, e aí sobrevoa a Amazônia por 1h10, chega na cidade de Boa Vista. Boa Vista é uma cidade perigosa, é uma cidade, né, para os Yanomami, é uma cidade muito anti-indígena, né? Assim, acho que vocês devem ter acompanhado que teve um impacto muito grande do garimpo no governo anterior. E, então, é uma cidade que a gente também tem que criar uma certa rede de proteção para a Erruana estar em Boa Vista, porque, né, tem muitos casos de violência contra indígenas. Isso. Vamos fazer essa pausa aqui para contextualizar. Mas agora nós vamos passar para a Ilana e para a conversa, ampliar a nossa conversa. Bom dia. Bom, acho que a maior parte, nós já nos conhecemos muitos, né? Eu sou Ilana, sou psicanalista, sou pesquisadora dos estudos da infância, e eu tive a sorte na vida de ter a Eliane de amiga, que me deu a Ana, que me deu a Erruana. E, desde então, eu me movo com elas, e hoje a gente está aqui, enredadas com vocês. Hoje também a gente está aqui nisso que nós vamos chamar muito genericamente de encontro de mundos. E eu entendo que esse encontro de mundos é uma oportunidade para todas e todos nós. A primeira oportunidade, para mim, vem da experiência radical do convívio. Essa experiência que me fez perceber que a tarefa da Ana, a de traduzir, é bastante reveladora. Eu podia passar muito tempo contando para vocês as cenas todas que ilustram o que eu estou dizendo nesses últimos dias que a gente passou junto. Acontece o tempo todo, porque entre esses mundos tão distintos, muitas palavras não têm correspondente. No sentido, não tem correspondente de sentido, né, em relação a outra língua. E elas não dizem a mesma coisa. A gente passou muitas horas para entender que família, por exemplo, não deseja a mesma forma de organização para os Yanomami e para os NAP, os não indígenas, nós que estamos aqui recebendo a Erruana. A palavra possuir, ter uma coisa, também precisou de muita conversa para encontrar um jeito de dizer isso, de tornar uma coisa própria em Yanomami. E, ainda assim, a gente não achou um bom jeito ainda. O fato é que essa correspondência muitas vezes falta. Então, a tarefa da Ana, como tradutora, é a de ligar mundos, de ligar sem fazer corresponder. E é esse o convite que a gente traz para cá. Não se trata de procurar correspondência, mas de deixar a diferença fazer as conexões. Nesses dias, a Erruana fez o que muitos antropólogos chamam de antropologia reversa, mas a gente vai escolher nomear aqui como antropologia sobre os NAP. Ela cartografou a nossa forma de viver nessa cidade aqui. Nós estamos há alguns dias juntas, e as impressões que ela recolheu me devolveram a possibilidade de estranhar coisas, de estranhar hábitos, de estranhar os nossos fazeres que já estavam automatizados. A Ana me disse que a ideia da antropologia reversa é mesmo essa, a de produzir efeitos de estranhamento.
devolveu uma imagem de nós mesmos na qual não nos reconhecemos, como disse o filósofo Patrice Manigli. O fato é que a Iruana me fez estranhar o meu viver. E no meu léxico, aquele que faz estranhar a mim mesma, nas minhas certezas, é um analista. Pois é, esse encontro tem sido também uma oportunidade de realizar as tantas formas em que o nosso fracasso como comunidade é figurado. Outra amiga, a Mariana Leal de Barros, sempre me chama a atenção para o quanto tem sido frequente que, diante da realização do nosso fracasso, a gente se acomode na ideia do fim do mundo, para, entre o desespero e alguma consternação, lavar as mãos. Não dá para fazer mais nada, o mundo vai acabar, então nada do que eu puder fazer vai ser suficiente, então eu vou ter que aproveitar a minha vida, ou ainda eu vou me desconectar da vida. Como a gente sabe, muitas formas de sofrimento aparecem dessa articulação da derrota. Como sempre nos lembra a Eliane Brum, antes do mundo acabar, ele deve piorar bastante. E é verdade mesmo que, se todos e todas lavarmos as mãos, a água vai acabar. A questão é que, nesse tempo, nós ainda estaremos aqui. Nesse tempo, nesse de agora em diante, há tempo para fazer diferente e para desenhar futuros. Estranhando os nossos hábitos e as nossas formas de nos relacionarmos uns com os outros, a gente tem tempo. E esse tempo dá lugar a outras formas de viver a vida, as que já existem e resistem, e que podem nos ensinar, e as que precisamos ainda inventar. Por isso, eu vou começar a nossa conversa te perguntando, Iruana, como é que você viu o nosso jeito de viver em São Paulo? São Paulo ham awaro kida hoena kura São Paulo ham watare mara. Aí, São Paulo ham yawaru kema, né? Cidade ya São Paulo cidade da mama, né? Mama na cremia. Aui. São Paulo ya waro kida wamak manyo tama, né? Wamak manyo da ya shuhuri ya tarema. Hua hama koyop kurenaha wamakuawi ya tama, ya tarema. Aí wamak wautu maki koyop maku paham wamak wautu maki wamak nohimayu maui wamak pihi napahayu awi. Aí ya tama harana ahete wamak yano pakua ahete wamak titihi maki wamak nohimayu maui ya tarema. Yapi kumahu witipita yaiha napep ahet kuamaki be tayoimi ra ahet be buriamaki be mamuk tayoimi besyong hehu opukurena opopon yamak taimi opopon tep kamaba huamayu taimi kurena ya tarema harana. Aite hua hama ai yaptarema yaptari deh yapihi yaikuma kami ano maya maka na kure yamataimi ayano nap uriha yata deh São Paulo uriha yata deh yapihi yai shuhuru moma hou Huay hua hambak yari kuwi, tita noa hapa yari kurha. Ai, napa, wamak nyanop totihi kuwa, wamak wamatim tep wano kuwa, yan au totihi wamak piria, yano tire wamak piria,
ina wama kua maki ai ba hua ha ba kua kui wama tau taime yami bishan ohi prau yami bishan yariku ina ya tarema shuhuru ya tarema ya tarda wana ia kuara witi mamio kuora witi bana huei pai di prasihe pa oshel daha ba no wama doti hioma ba kai mioma maki a patarina a patayoma brarina aha tua patarina a pata hurarina a hia brario a mokorayu a ainda hua hama burki witi bitata ya pi yai kuma shuhuru carro napa wamakuha napa wamakuha tanga kua ya tanga hili né caminhando mais ya makata tanga kua yaro ya makno mamanho napo wamakuha direito wamatanga tau wamakno mamanho wamak shari no ihurup no wamaui shari ihurup pa o pata wamathap no wamaui walapat wamathap no wamaui tanga kua uta kua makura witi tauha huei hua hamap miakura yapi yai shuhuru kuma maki direito tanga kua ai tanga kua ya tanga hili Jesus wamaka tanga kua ya noma aiban ohotau dah papai libraui Jesus a ban ohot boui a ya tanga hili maki hua hama paburu wi pajai wano witin ba iya ba munahap iya kuab ya pi shuhuru kuma São Paulo ya walo kide Cheguei aqui em São Paulo, né, já que vocês me chamaram, eu vim aqui. E quando cheguei nessa cidade, eu vi os caminhos de vocês. E quando vi como vocês vivem, também vi a tristeza. Vocês, Napa, parêntese, Napa na língua dela significa não indígena. Eu vou usar o termo indígena. Vocês, Napa, vivem igual às formigas saúvas. Vocês vão nos seus caminhos, andam, mas vocês não fazem amizade uns com os outros, vocês não se olham nos olhos. E mesmo que vocês vivam perto de outras pessoas, vocês não se olham, não se visitam. Então eu pensei, por que eles vivem tão perto dos outros, mas eles não conseguem se ver? Por que eles não se olham nos olhos? Então eu pensei que vocês, Napa, são como tatus que ficam fechados nos seus buracos. Porque os tatus são assim, eles andam e entram no buraco. Outro anda e entra em outro buraco. Então tem outra coisa que eu vi, que também me fez pensar, e me deixou muito triste, que foram as pessoas que vivem na rua. Nós, Yanomami, não sabemos fazer dessa forma. Quando vi isso em São Paulo, fiquei muito triste. E pensei, por que essas pessoas todas estão deitadas na rua? Alguns de vocês, Napa, vivem em casas muito altas, prédios, casas grandes, limpas, cheias de comida. Mas, por outro lado, outras pessoas vivem na rua, ficam deitados ali com fome. Eu vi isso com grande tristeza e pensei, o que essas pessoas vão comer? Onde elas vão dormir? Essas pessoas crescem, elas devem ter sido cuidadas pelas mães, pelas famílias, mas agora vivem na rua. O que será que aconteceu para uma senhora velha estar deitada na rua? Vocês, Napa, têm palavras que eu escuto de vocês. Vocês falam a palavra direito.
que o direito de cuidar das crianças, o direito dos mais velhos, tem muito essa palavra. Mas por que é que, mesmo assim, algumas pessoas vivem na rua? E vocês também têm a palavra Jesus. Falam sobre Jesus, dizem que vai ajudar as pessoas, mas ainda assim, as pessoas continuam na rua. E eu fico pensando, quem é que vai ajudá-las? Quando a Iruana chegou do centro de São Paulo, ela me contou essa história que ela está contando aqui, e a gente teve uma conversa comprida, e ela foi me fazendo perceber que talvez a parte mais triste de ser NAP é aprender a desver a injustiça. Porque o que ela estava vendo, passando por um caminho que eu posso passar todos os dias, a gente passa desvendo. E ela me devolveu, com o olhar dela, o efeito que produz nos laços a gente esquecer a tristeza, a gente se separar da tristeza e do horror que ela estava trazendo para a cena de novo. E fiquei me perguntando e conversando com ela, né, o quanto que isso acusa dos nossos mecanismos de apagamento. Do que a gente esquecer? Desculpa. Do que a gente escolhe esquecer, né? E aí a gente teve essa conversa longa sobre direitos, ela dizendo, né, o que a gente está chamando de direitos dos humanos, o que a gente está qualificando como humanos para falar em direitos humanos e ter pessoas morando na rua, né? E aí a gente pensou juntas, né, que quando o acesso a direitos é parcial e escolhe alguns, ele não chama mais acesso a direitos. O nome disso é privilégio. E está aqui mais uma palavra que foi difícil de encontrar em Yanomami. Então, Iruana, eu aproveito essa nossa conversa para te perguntar como é que vocês cuidam, como é que vocês se cuidam uns dos outros na casa coletiva. Pe yano patarimaha wa mak buria yaro na wa mak no mayu kuaira. Na rotão aqui. Yanomaya mak, né? Yanomaya no patah ya mak buria yaro. Ya mak no mayu it kua, né? Ai patayoma wana pata kama pre reprapa tu bebo o reprapa, né? Mima aqui yamak pai libraio birtoti, né? Oxetub, patatub, mocotub, yamanho, né? Yamak no amanho de, né? Yamak mamuk ta ayu yaro. Yano patah yamak ahet beli yaro. Aya beli orang, ay kama heprap beli atau ay wetam ay beli. Nah yamak kue yaro. Yamak mamuk ta ayu yaro. Yamak yamanyo, né? Oxiam tup no amang. Oxi tup beshe yamak iyau. Nah yamak kual. Nah yaro. Yamak tai mi hei. Yamak no amanyo toti yaro. Tami maki yutuha pata bana tatake behena tenua washua take behena yamat poshua yamak mito boyubui yamak bui ai kama oshe kubnohi manyo beha kama kubnohi manyo bitoti hio beha ai osha ohio deha Maya ohio deh ya huimi ya ini amu bihioimi. Aku deh kama wamoti manu ese kuo beham ka ayuhuru. Ipa wamoti mata kuarkna ya baru. Oshe bemaki bemuya maku ayuh deh nuya meka tebau ya. Nah, huya yai ohe. Kuayaro ya kui mama.
ya bihio ai wama dem te kuakra aui te kua ya war tabrari ai yama te kubuki ina nu pemi maki hu mi maki ya mak tayu ya no maya ma ya no maya makana dinheiro ya manakaime ya mi topoyubo ya mi hububu naha ya no maya makua. Nós, Yanomami, vivemos em casa coletiva e por isso nós nos cuidamos uns dos outros. E mesmo aquela pessoa que por algum motivo não tem o pai ou a mãe ou algum irmão, quando vemos que ela está com fome, conseguimos ver em seus olhos a tristeza e a fome e alimentamos e cuidamos daquela pessoa. Então, nós sempre cuidamos uns dos outros, dos velhos, das moças, dos rapazes, das crianças, pois nós nos olhamos nos olhos uns dos outros, e assim nos cuidamos bem. As palavras dos nossos antepassados, nós ainda as possuímos, e essas palavras são sobre cuidar, alimentar, ser generoso. E quando uma criança vê que a outra está com fome, que não quer brincar, ela leva essa criança até a sua casa e fala: mãe, esse aqui está com fome, tem comida aí? E aí assim a outra mãe alimenta. Nós não somos como vocês, nós não pedimos dinheiro pela comida, nós só oferecemos e trocamos as comidas mesmo. Ai, hei uri a minha maku yamaku itakua, né? Yamak no amanho yano komi yamak nakayo yamak nakayo yuri amoshia bihio de yamak nakayo runa yamak nia komi ia yaro yamak nakayo na koa yamashnaba hukana uri hama ihuri yamapakai hu yamap no amanho yano yamap hiramang pata yamakana yamatap tapanaha yam etabelnya tamangwi yam etab tamang kwa yamashnab tika kwa benaha yamashnab yaru kwa benaha yamap hiramang osheba maki yurip tua tapehe osheba maki yurip mana tapehe una Yanomami yamak ihurupa thep hiramamuha yamak kuau kumi yamap ihibu nah yamap thau pata thep shukwa ya thep hubru maui nah Yanomami yamak kua yamak hiramayuha yamat hiramang mau deh ya bet thau taimihe pata yamak yamat thau kua benaha the taimihe yurip sugar taimihe anahapa kua mauba yamaknya iana komi yamaknya iana ayamak ohiburu mauba hei komi yamakhanakayona kua yamashnap hukana uri yamak hu yamup sugar naha wei Yanomami yamak kua yamak hu shwani bru uri ham tu te wamoti mayama thep wau yaro kahon napo mak ke kurena thep yama thep titi boimi sai mi yaro nat kuya yamak hu shwani bak oshemaki yurip toa tau hiki he yama phira mang shwani bru yaro
nessa imagem, vocês podem ver quando saímos e vamos para a floresta. Nessa foto, tínhamos saído para uma pescaria. E quando vamos, chamamos todo mundo da comunidade, ou várias pessoas, menos as pessoas mais velhas, que não conseguem andar e ficam em casa. Mas vão todas as crianças, adultos, e levamos sempre as crianças. Assim, eles aprendem como fazemos, e aos poucos eles aprendem a pescar, a limpar o peixe, a trabalhar com essas folhas. Um parêntese aqui, só para explicar essa pescaria com timbó. Vocês podem ver nesses cestos que eles estão carregados de folhas. Essas folhas são plantadas nas roças pelas famílias. As mulheres carregam nos cestos até a beira de um igarapé. Igarapé é um pequeno rio. E aí elas maceram essas folhas em um buraco na terra. E aquela mistura da folha macerada com a lama, eles colocam em uns cestos rasos e soltam na beira do rio, assim, desse igarapé, e vai descendo aquele caldo. E esse caldo faz com que os peixes boiem, que eles fiquem paralisados. E aí todo mundo, as crianças, os adultos, todo mundo sai com seus cestinhos, com as facas, os meninos com as flechas, e vão pegando esses peixes. Quando passa o efeito da folha, aí os peixes, enfim, que não foram pescados, né, voltam a nadar. Então, é também uma forma de pescar que também rende muita fartura. E voltando aqui, então, para a tradução de Juana, né, fecha parêntese. Então, é assim que ensinamos as nossas crianças a pescar. Porque se elas não fizerem isso, se elas não forem com a gente, se não nos acompanharem, elas não vão aprender a pescar, a cozinhar, a fazer as coisas como fazemos. Nós sempre saímos pela floresta para conseguir alimentos frescos, porque nós não somos como vocês, não temos geladeira para armazenar as comidas. E assim ensinamos as crianças a pescar. Queria só comentar um pouco que tem algo muito interessante entre os Yanomami, que é o que a Débora falava, né, de ensinar para a comunidade, e que é por aí, não existe um lugar que é proibido às crianças. As crianças, elas podem circular por todas as partes, por todos os lugares. E algo que Erwan às vezes estranha aqui, né, porque a gente tem a escola, onde vão as crianças e não vão os adultos, o trabalho, onde vão só os adultos, e ali a mãe, se uma mãe vai para a roça, vai para uma pescaria, sempre está carregando um filho na tipóia. As crianças, elas podem circular e aprender, têm autonomia de aprender e né, o que lhes interessa também. Então, elas circulam. Quando morre uma pessoa, tem um funeral, não existe essa proibição para a criança. E a criança também, elas brincam muito, elas mesmas fazem as pequenas pescarias delas. Às vezes, eles fazem os grupos, eles brincam em grandes grupos de crianças, assim, de entre 3 a 12 anos, mais ou menos, e esses grupos, eles organizam as pequenas pescarias deles, eles vão na roça, pegam as folhas, levam ali, maceram e voltam com os peixinhos, eles mesmos fazem a fogueira e comem. Então, acho que muito diferente da forma como fazemos, ou como vivemos aí com os nossos filhos, não tem os simulacros, não tem os brinquedos, né? Então, eu imagino aqui que os filhos de todo mundo tem ou tenha tido muitos brinquedos, muita panelinha, carrinho, o que for. Né, os meus filhos têm também. Então, e isso é algo que a Juana chama atenção, assim, que meus filhos ficam muito sozinhos e com muitos brinquedos. Então, lá eles não têm brinquedos, eles, de fato, estão participando da vida, da produção da vida, da comida, estão em ato ali, sem simulacros, e eles têm muitas crianças para brincar. Isso acho que é uma grande diferença de se fazer aldeia. Deixa eu ver, acho que tem mais uma foto. Esse que era o vídeo. Vídeo? É o vídeo, mas acho que não está funcionando. Não vai? Não vai, né? Tá bom. Ali, ó. Acho que foi. Aí. Eu, a mãe, se pode melhorar. Ela cuida 12 anos, né? Juliana morre.
Nãy mà qua nè thời mà cứ nè pata hei kama yami bukua nikeri idade bukua né ai oxe ai a pata ai a raio auhe ana benoama ini amomang e na haya no maya makua hei ba remédio coare pata te bata yamakuha ai na banta tape na te uamang Yami bahu, yamak pairi aimi, ana yamak mam chati aimi, yap taimi, marque rei cunhada, tudo tabraria taimi, hueida ya ta, ini amushwani bro, te uamang shwani bro, pata yamakuaba na te uamang, né? Bayuri upsheu biho da kama bana. Thai cứ hen ba yulium sham ayu kama ini amu kuaba hama the thai shwani he at kama shino hab shu ini amu di dab shu mi wakra dab mi oimi ba hu shwani bro na quer kama grupo ba kua he ba ini amu né maki ai ba no amau e ba kua ma wa shano mai hey sinika hikanwei a mohot mahimak ai pemam shatia 12 anos kuoi mam na watano mai na kama pno amayu tau yam ne yam mam shatia imi maki pno amayu etekua na ya no mai makua ini amu pitoti bepraga manyu be amu nikere bahu awe Nessa imagem, tem algumas das nossas filhas, assim que elas brincam sozinhas entre elas, entre crianças de várias idades, alguns mais novas, outros mais velhas. Nesse vídeo, elas estão imitando como os Napa dão remédio na aldeia. Elas brincam sozinhas e gostam sempre de brincar, de imitar. Eles imitam como nós mais velhos fazemos sempre. Pescam, e como imitam as danças, as festas, os cantos. Mas sempre tem os mais velhos que cuidam. Essa menina aí com a seringa, ela é muito bagunceira, mas a gente conversa com ela. Mas eles sabem se cuidar entre si, sem ter que chamar os adultos. E eu acho que isso é uma outra coisa que chama muita atenção na aldeia, é que a gente não precisa dessa mediação dos adultos, que todo mundo conhece muito bem aí. Mãe, fulano me bateu. Mãe, não sei o quê. Né? Então, que o tempo todo eles se resolvem entre eles. Sempre tem um mais velho, que essa educação entre idades, né, que você tem pessoas mais velhas e mais novas, isso tem uma forma de aprender entre si, entre esses diferentes grupos de idade, e tem uma forma de cuidar também. Às vezes, pode ter uma criança de 5 anos carregando um bebezinho de 4 meses, por exemplo. Não tem uma boneca, mas tem um bebezinho, e aquele bebezinho está sendo cuidado. Aquela criança aprende a usar faca muito cedo, são várias outras formas de socializar essas crianças que nos fazem pensar muito nas nossas maternidades, né? A maternidade é um lugar que eu e a Ruana, a gente se encontra muito. Temos filhos mais ou menos na mesma idade. Na yamakua na hirup ni kere bakua warop na kua ai idade kua né ai acabou a hore mahimaki a wahwadai mimaki kambre ini amuhe né ni kere makubra yaro reparabe ai yaue ai de kama pnoma mayutal né yamak shanhual henade yamak iade yamak shanhual yamak no shantal ipathe yahubi hiode yanothal na yamak shankual ne yamak mam shatiaimi
bami hubrubu kama com kamu henau henate be iniamu weia de be iniamu henate iniamu nahap kual nikere be iniamu bu aya oshe mahimaki ateruhuru maki kama ben ashar no amang nah yamak thep kual ai bemohodi nikere yamak ihurup mohodi né nah yamak kual maki ne yamekinha de kama iniamu bito tira tehuru 4 ihurup os terhuru kama ben beka iniamu be cuida mang nah thep kual né ya no maya makana ihuri yama no ama doti himaki hua broime oshe thep kutayona yama de yama no amoyam tha ose wa huda wa kokamuda ai wa thep mi shatara buono mai wa yai hu shariru wa mohodio no mai ai wa thanini marida mamawani oda ai hu hua kup sheyurayu yamak noshun thagishwani nah yamak thep kual yamak no thep thayu yamak kumi yamakana hu yamakana yamak noshun thag dal ai ban no thai mi maki kam yamakana yamak thep kubra Vocês podem ver nessa imagem que as crianças são de idades diferentes. Algumas participam dessas grandes brincadeiras de crianças, mesmo que elas sejam muito pequenas, porque elas sabem se cuidar. Nós, mães, falamos, orientamos quando estamos com eles pela manhã, mas depois que eles saem para brincar, às vezes passam o dia todo brincando aí na beirada da casa. Eles têm um limite também até onde podem ir, que eles estabelecem com as famílias. E as crianças, então, voltam só no final do dia. Alguns levam outras crianças, está cuidando de 3 ou 4 crianças daquela família, mas eles se cuidam. Mas já que eles são crianças, não tem como segurá-los, eles estão por toda parte. Falamos para eles para brincarem direito, para não se baterem, porque é claro que sempre tem aqueles mais levados, e que às vezes podem machucar o olho de outra criança ou machucar outra criança, e isso pode dar uma briga entre as famílias. Por isso estamos sempre falando para eles brincarem direito. A gente pula 3 e vai para 4 por causa do tempo. Vou direto passar aqui para a nossa próxima pergunta. Por que os Yanomami não comem sozinhos? Acho que essa é uma pergunta que ajuda a gente a entender o jeito que as coisas circulam, as coisas, o cuidado e os objetos circulam entre os Yanomami. Yanomai yamak né uitit noah né yamak wano yamak naibo wano yamak humbo wano yamak thepoi bekai kua yamak heparap wano nah kuyaro yamak yami iaimi aya bihiobo maki yama iamang ahuba imang maki yamak ial komi yamak iarayu nat kual maki wamutim yamak thau de nah yamak thau murian wamutim yamak khari makure hoai bekua osama bekua nai bekua tharisia bekua thateia bekua wano bekua yami yamak ial de yamak shuhurumu bitotihi
Hu he praia ohirayu, ipa osema ohibashio, ipa tatea ohibashio, ipa ihiria na pouia ia breshu hurumu. Ei naha ai huan e bre ohibashio, nah yamak piha kuni yamak bre yam iaimi. Yamat lupu brari deh, mau wano husibaha, yamat titi mang shereku, yamat titia shereke brarina, ay yamat hubu, ay hebrai pataku hai beha, ya hubu bihi, ya brehira mang ipateia, a oshewi, ose, aho nau ay wa hubu kayu. Wa etanoa waki aho he aroho he pa aya ihuruhu aho te komi naen te titikema ngawa me ko iarai rekan waku ei naha yamata shimanga yamakual yamaphiramang ai yamatopu de ipa yauyo yamapana bre ohot bo ai komi yamatitiki te tuape kaman beka iapa mau bata husiha ai dia makshimini osai shwaha hubkayu enah we kurayu ah como me ko iarai lekan we kurayu waku mau de yamin te wali yaro nah yamak piha kuna kumi yamak iya te kumi yamak iya de yamak pihi to pralu yamak pihi shuhuru moim yamatobu mau de ohi buru de yamak shuhuru mushwani hu yamatopo nimi he prab yamak kuwa makura ohi mikema yamak bihi kubihi toti hiaro yamak yam iaimi kama ana wamoti ma bret habrari ma ina yamak brekwa kama ipa heprai pata ana te taude kami wale bretopoli ai inde komenai ipa theyebe kama thena bre wakiyu ya hoshe ka hoshe ah te beshe wa me ko iarai rekan ei na mensagem yama hubukua yama hiramang osheb wai he kama pata huode bethe braru huode shaari thau hobe na yamak biha kuna yamak thebe yamak yami ia taimi será que ramahutima ramahureu yarop toawi 4, 5 o ioa paruri pacho ka kopi deh yamap hari maki heparap yamakena yamap wali yamak thebena kama thebena naibena yamak wali kamana bekan niani ana bekai wai me anat ko yaro kahwan watari wi wana yaro wa de waiha warama hu ko de yaro ni abraimi watapraimi wa ko amorai mayaro ei naha yanomami yamak kual maki ai reparap thani sib ano horayu de yare ihia no hobid ashino wa no ho ei nah yamak kual yarop niare wabana kamana bania brawi bana pe wai mihe pe shil no muhang he naha ai shwaka corre aqui mano aqui nós Yanomami somos muitos, temos muitos pais e mães. Eu vou abrir um parêntese só para fazer uma breve nota sobre o sistema de parentescos Yanomami. Entre os Yanomami, todas as irmãs da Ehuana são consideradas também as mães das filhas e dos filhos dela. E todos os irmãos homens, né, do ex-marido dela são também os pais dos filhos dela. Então, vocês podem imaginar que uma criança tem vários pais e mães. E isso faz com que seja uma teia densa de parentesco e de cuidado, né? Então, voltando à fala de Ehuana, somos muitos irmãos, por isso nós não comemos sozinho. Quando uma pessoa chega,
esperamos uma pessoa chegar para comermos todos juntos. Nós temos muitos parentes, a família é grande, e cozinhamos para comermos juntos. Pensamos, quando alguém está com fome, nós ficamos tristes. Pensamos que ele está sofrendo. Por isso, quando cozinhamos, sempre dividimos aquilo que estamos cozinhando em várias cuias. E assim, pedimos para as crianças pequenas: ei, minha filha, leve essa cuia para sua outra mãe e fala com ela que essa comida é para todos eles, para que todos possam comer. Faço a mesma coisa que ela faz a mesma coisa com o meu irmão, para que toda a família dele também possa comer. Se alguém de nós dormir com fome, a gente não fica com o pensamento tranquilo, a gente fica triste com isso. E quando outros meus irmãos cozinham, eles também me oferecem. Nós sempre ensinamos isso para as crianças. Elas estão sempre circulando, levando a comida de um lado para o outro e ensinando e aprendendo a ser generosas. E tem uma outra coisa também, que quando um homem sai para caçar e ele pega um mutum, um jacaré, macaco, alguma coisa, nós cozinhamos. E depois distribuímos a caça para todos do grupo de irmãos, para a família. Mas aquele que caçou não pode comer da própria caça. Porque dizem que se ele comer da própria caça, ele se torna mau caçador. Mas o efeito que isso faz, né, falando aqui, é que as comidas circulam. Então, mas depois, quando um outro dia em que aquele caçador voltar para casa sem ter conseguido caçar nada, algum outro homem que tiver caçado alguma coisa vai oferecer comida para ele, assim como ele ofereceu a comida no dia que ele caçou. Então, acho que dá para entender um pouco, né, assim, da densidade dessa teia de reciprocidade e cuidado, e também como as crianças fazem pertencimento pela forma como elas estão colocadas ali. Parece que a gente vai chegando perto de uma ideia que nos interpreta, não é? Que é, enfim, como que as culturas e os seus modos de fazer circulação de objetos, de pessoas, de cuidado, marca e vai tecendo, né, as nossas subjetividades, no sentido de que a gente se constitui invariavelmente na relação com o outro. E nessa experiência de convívio, vai ficando forte para mim a ideia de que essa não pode ser uma conversa que fique no plano das ideias ou de um certo exotismo, ou de uma essencialização de que belo jeito de viver, né? A gente está falando de práticas cotidianas, de coisas que estão acessíveis à distância de um braço, do que a gente pode fazer com as pessoas que estão perto, com os outros, e, como eu gosto de dizer, com os outros, né? Como é que a gente se cuida, né? É nesse sentido que esse encontro ele é um encontro que nos interpreta, né? E o convite é para que a gente possa se interpretar e transformar esse gesto da distância de um braço para fazer uma onda comprida de muitos braços, né? Enfim, acho que o importante aqui vai ficando para mim de frisar, né, que faz diferença se uma comunidade se organiza circulando objetos e distribuindo cuidado, ou entendendo que isso é sempre problema de cada um. É isso que tece, é isso que constitui as subjetividades. E aí, essa ideia que a Ana destacou aqui da fala da Iruana, né, essa ideia do pertencimento, ou a falta do pertencimento, ela é muito decisiva e ela nos interessa, NAP, muito, muito particularmente, porque talvez essa seja a causa principal, a causa mais decidida do sofrimento e das crianças e jovens de hoje, a falta de pertencimento, a experiência de não pertencer, né? Eu estou falando aqui das experiências de isolamento, de exclusão e também da fundação das comunidades de ódio, que muito nos interessam para pensar as nossas formas de cuidado. Para a gente seguir nessa conversa e encaminhando a nossa última
nosso último bloco, né? Eu queria pedir, Ruana, para você contar para a gente o que vocês fazem com as coisas e com a memória das pessoas depois que elas morrem. Aí a noma wamaknoma andarro na wamatabu quara. Aui, Yanoma yamak no magde yamak yayoana. Ai ria moko anoma deh natkua yamap mati poimi né yamap mati poudeh yamak bihi toti broimi yamak bihi shuhuru shwanio yamak bihi shatia kamaiha kaman mati apoui yamapou shwani deh yamak bihi yai mabroimi nat kuyaro mati yamapoimi yanomai yamakana come kama amana yunde kama nomana yunde yamak toti hibramuna yui ai wak yamabragde yanomai yamak ishimayu yaro wak yamabragde come mati yamaprei yaki kama yamap nokamari na pata tebeku pe noka hurub kaman beka kon hurub na hakuna pata tebana tebe imisip ba hirauhe imisip bo bihioim huei tebeku shoalde ya pihi mabroimi ya pihi shuhurun ohotag mabru ma na ya pihi shuhurumu maimi naha yamak pihi hakuna matihi akanomana eni yam eboimi sharak yamak kom ishimani kaman kabshak titibu yamak ishimani kama aburu yamak ishimani kama kiha duoi alama hubeha aihi abas berama hude hubeharana hudi dawihi di duarihe sabadak titibui celular atute mahimaki apoui arep kokoh yamathaki naha yanomai yamakua ai matia hea mai yamakuo naha yamak shuhur bih kuwa yaro mati bakaki nahat kuwa mati yamaboude kama bore yamabahira yam bepore yapaude bebihwani yapaude kami yamak mio beha yamak bih shuhur mio beha kama mati ebkuo beha yamak mani daude yamak bih toti broimi kama mati ekua shoyer awaro mo naha yamak kual yamak kual yaro mati yamak poimi enat kua kaman asai moktapeha apia ke mana beha hokumak tabeha komi tebne ya matep tag waru mai kua maki huya medik waisip wani yang bihioi mi maki yamak shuhur ko hipayaro yamak dihip wani yang bu shebrabu nah yamak kua kama mau hama yaro mui uri mas jama pakai quebrari ayaui huya mati bake quebrari kama yese harota hewo beha yama ono waniang kama robeha nah yamak komi yam uri tutebra nah yamak pihak kuna tebe nomalde yamak hirup nomalde yamak teb nomalde yamak teb tal. Quando morremos, entre nós e Yanomami, fazemos diferente. Se morrer um jovem ou uma moça, por exemplo, nós não mantemos, não guardamos aquelas coisas que ele tinha, que ele possuía. Pois se mantemos as suas coisas pessoais, vamos ficar sempre lembrando deles e assim a nossa tristeza não se acaba. Por isso, tudo que aquela pessoa tinha, nós colocamos no fogo. Sua rede, suas roupas, sua flecha. Os velhos dizem,
Os velhos falam que se aquelas coisas que a pessoa possuía enquanto vivo sobrarem, essas coisas ficam imissíveis, que seria, tem as marcas das suas mãos, ou as memórias das suas mãos. E por isso a tristeza nunca vai acabar. Por isso, queimamos tudo, a flecha, a rede, derrubamos a árvore onde ele subia, e quando vemos aquela árvore, lembramos daquela pessoa. Queimamos suas roupas, e mesmo que ele tenha um celular que seja ainda muito novo, nós queimamos também o celular. Não queimamos, desculpa. Colocamos o celular dentro de um cupinzeiro, e o cupim vai acabar com o celular. Então, não sobra nada. É assim que fazemos para acabar com a nossa tristeza. Porque se as coisas, os bens daquela pessoa continuar, é como se o seu bora, que seria o espectro, mas não é o conceito de espectro que a gente tem, é diferente, mas não tem tradução. É como se esse espectro daquela pessoa morta voltasse, e voltasse sempre nos nossos sonhos, e assim a gente nunca consegue ficar bem, ou melhorar daquela situação, ou esquecer aquela pessoa. Por isso derrubamos tudo, as árvores, mesmo algumas árvores que ele subia. Não queremos destruir aquelas árvores, mas é a única forma que temos para acabar com aquela nossa tristeza. Apagamos também os caminhos por onde aquela pessoa andava, pegamos o facão e tiramos ali o lugar onde ele sentava no chão junto com a sua avó. Também renovamos toda a terra da casa pelos caminhos onde ele passava. Você comenta? Uhum. Tá. Depois conta alguma coisa. Eu fico aqui pensando, né? Onde que está o esforço entre lembrar e esquecer, se a gente juntar essa experiência com o começo da nossa conversa, né? Na etnografia que a Iruana fez como pesquisadora da gente, né? A gente vai ter o dado produzido de que a gente se esforça para esquecer a injustiça. E, para isso, a gente produz a desumanização ou a desvitalização de outros seres vivos. Esses que estão dormindo na rua e muitos que estão à distância de meio braço, bem pertinho, né? E aí isso me fez um pensamento que a gente foi trabalhando aqui entre nós com alguma complexidade, né? De que essa ideia de que em vida os Yanomami praticam um cuidado circular, e na morte essa dimensão de cuidado, ela passa por apagar os objetos de uso e libertar a memória e regenerar. Ambas as experiências falam do não acúmulo, e isso é bastante decisivo para a gente entender como as coisas podem circular. Então, as pessoas que fazem a floresta de pé, para todos nós respirarmos daqui, são as pessoas que circulam. E é bastante necessário que isso possa assumir algum efeito entre nós, para que a gente pense nesse cuidado que se faz por circulação, na circulação que se produz no convívio, no viver com, que é o pertencimento que a gente vai ter como resultado. E o pertencimento, acho que eu vou dizer assim para dizer curto, acho que é esse o remédio que nós estamos precisando tomar, né? Então, de novo, essa experiência que a gente está vivendo aqui, ela não é um convite para a gente fazer igual. A gente não é igual. Mas se trata de que a gente se deixe interpretar, que a gente possa se implicar nos efeitos que a interpretação desse outro modo de viver faz sobre o nosso. E que a gente possa assumir o compromisso, assumir um compromisso com esses efeitos,
na direção da transformação que a vida exige hoje, para que a gente possa continuar vivendo uns com os outros. Afinal, a gente ainda está aqui. Muito obrigada. Eu encerro a minha parte aqui. Vamos. Sim, muito obrigada. Agradecemos a todos. Bom dia. Corre aqui. Obrigada. Muito obrigado. Agora a gente terminamos. Muito obrigada. E Ruana, aqui entre os NAP. A gente fica em pé quando a gente quer honrar muito uma pessoa. A gente te honra aqui hoje. Muito obrigada. Queria dizer que aqui no Colégio Santa Cruz foi a primeira vez no Brasil que a Iruana falou em público. E isso é possível, de novo, para quando a gente precisar olhar para tudo aquilo que a gente precisa percorrer para enfrentar nossas injustiças de perto e de longe, também olhar a possibilidade potente que a gente tem como comunidade de fazer esses deslocamentos. Fiquei pensando no tamanho da fogueira dos meus sapatos. Ainda bem que a Ilana nos ajudou a pensar que não é para imitar isso, é para pensar que a gente sempre fala dos gregos, e eles têm a sua importância na constituição do pensamento ocidental, mas como é que a gente pôde permitir um distanciamento tão grande assim dos nossos povos originários, dos Yanomami, do nosso funcionamento? Vamos trazer para perto, vamos puxar para perto da gente, vamos insistir nesses princípios como comunidade, vamos conversar agora sobre as nossas dúvidas de forma direta, respeitosa, profunda. Tem força na comunidade, tem força nas pessoas, vamos criar aqui esperança entre nós. Temos um lanche agora. Lembrem-se que quando a gente avisar, vamos para as salas, a gente precisa ir para podermos terminar e passar um sábado pensando. Aí, Ruana masca fumo. Eu já pensei que se eu mascasse fumo, se eu ficaria menos quieta e pensaria mais, mas a gente também teve o pensamento de fazer uns cupinzeiros aqui. Topam? Vamos lá. Obrigada.